exoneração pessoal, a exoneração da responsabilidade pessoal do garantidor. Obviamente, aqui a gente tem que desenvolver uma tese, né? Tem que desenvolver uma interpretação, mas para mim só o artigo 51 já era suficiente para que se fizesse uma analogia com o que existe no regime geral das garantias do Código Civil, porque o regime geral ele diz o óbvio. Na verdade, o microsistema é a exceção. Qual é o óbvio? A garantia é o contrato acessório, que protege contra um risco, que é o contrato principal. Se o risco é maior do que o valor da garantia, a garantia é essa, que se soma à responsabilidade pessoal do devedor, aquela responsabilidade inerente a todo mundo que se obriga, é evidente que a extinção da garantia, que é menor, não pode extinguir a dívida, que é o maior. E também não pode extinguir a responsabilidade patrimonial genérica, que é aquela prevista tanto no Código de Processo Civil quanto no Código Civil, que é maior que a garantia, salvo quando isso se der no escopo de uma operação de financiamento ou aquisição do próprio bem. Lógica de propriedade retida versus lógica de propriedade transmitida. Logo se vê a regra geral prevista no 1430 do Código Civil. Quando discutido o penhor ou executada a hipoteca, o produto não bastar para o pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante. Por quê? Porque o Código Civil é malvado? Não, porque a garantia é um acessório. Ainda que não houvesse uma garantia real, o devedor seria obrigado pelo montante total da dívida. Desculpe repetir o óbvio, mas é isso. Aquele que se obriga é responsável pela totalidade da obrigação que assumiu. A exceção é a exoneração, porque a garantia foi dada num contexto de uma operação de compra e venda. Esse é o cenário que a gente tem hoje, enfim, é o que eu pretendia expor para vocês, para que o problema ficasse claro dentro daquilo que vai ser exposto pelo Marcos e pela Fernanda. Obrigado. Dr. Fábio Rocha, muito obrigado. Na sequência, eu passo a palavra para a doutora Fernanda Costa do Amaral, para que ela tenha 20 minutos de exposição. A senhora vai para o púlpito, né? Vamos lá. Boa tarde a todos. Nosso tema aqui é a não extinção legal, né, da dívida após o segundo leilão negativo do imóvel. E aí eu procurei trazer para vocês um pouquinho de operações de securitização, né? Muitos dos palestrantes de hoje, com quem eu estou tendo a honra de dividir esse congresso, e, aliás, agradeço tremendamente o convite para fazer parte desse congresso, com um tema tão interessante que é a alienação fiduciária. Muitos dos palestrantes falaram, né, da alienação fiduciária e sua utilização em operações mais complexas. E uma dessas operações mais complexas é a operação de securitização de recebíveis imobiliários. A securitização de recebíveis, ela nasceu junto com a alienação fiduciária, com a Lei 9.514 de 97. O professor Everardo trouxe um pouquinho desse histórico, e a 9.514 criou o sistema de financiamento imobiliário, que foi uma alternativa ao SFH, que já estava até dito na exposição de motivos da lei, que ao combalido SFH. Por quê? Porque era um sistema que não satisfazia todas as necessidades de financiamento habitacional, tinha uma limitação de taxa de juros, tinha uma limitação de destinação de recursos. Então, a proposta de criação de um novo sistema de financiamento imobiliário foi justamente esse: prover novas alternativas de financiamento e novas formas de captação, né? E com isso, trouxe a alienação fiduciária em garantia, que a gente pode considerar no mercado imobiliário como um divisor de águas, né? Ou como era o mercado imobiliário e os financiamentos habitacionais antes da alienação fiduciária, quando a gente tinha só a hipoteca, e como é isso tudo hoje. E por que um sistema mais célere? Para falar o mínimo e numa visão bastante pragmática.
porque, como disse o Dr. Durval, os bancos estavam cansados de brincar, né? Então, os bancos concediam crédito e eles não retomavam depois esse crédito. Então, com isso, você não tinha segurança jurídica nem para quem emprestava e nem para quem tomava o crédito, até porque ele não tinha esse acesso a crédito, né? Você não tinha uma linha de financiamento, os bancos não tinham que emprestar. Então, ou eles faziam a exigibilidade obrigatória de poupança, porque eram obrigados a fazer isso, né? Destinar os 65% dos recursos captados, ou então ninguém queria emprestar, fazer crédito imobiliário no Brasil, porque depois não retomava o capital emprestado. Então, o SFI veio como uma nova alternativa e trouxe a alienação fiduciária como uma nova forma de garantia real, com o sistema de discussão extrajudicial, para ficar muito mais célere, e trouxe também a securitização imobiliária, que é uma alternativa de captação de recursos para o setor imobiliário. A ideia da securitização é representar a desintermediação financeira, ou seja, você pode ter acesso a recursos fora do sistema financeiro bancário, você pode ter isso no mercado de capitais, ou seja, com acesso à poupança popular, que vai gerar recursos para o mercado imobiliário. E é uma roda, uma dinâmica muito bonita, né? Porque o investidor do mercado de capitais compra um título e esses recursos são devolvidos para o mercado imobiliário. Com isso, você vai gerando um ciclo virtuoso de recursos, né? E o mercado imobiliário, a gente sabe, ainda é um mercado do Brasil que tem um déficit muito grande e é um mercado bastante incentivado. Bom, e permite também, sem dúvida, o desenvolvimento do mercado secundário dos créditos. A securitização imobiliária, ela integra o mercado de capitais e o mercado imobiliário e trouxe até uma governança maior para essas incorporadoras que atuam no mercado de capitais, onde a governança é muito maior, né? Então, como funciona, para quem não está muito habituado com esse tipo de operação, a securitização é um conjunto de recebíveis, ou seja, um banco empresta recursos para um determinado financiamento imobiliário, uma securitizadora adquire esses créditos imobiliários e emite um título, que se chama certificado de recebíveis imobiliários, com lastro nesse contrato. Esse CRI normalmente tem um regime fiduciário que aparta do patrimônio geral da securitizadora esses créditos. E qual que é olha, aqui a gente tem um fluxograma, então a gente tem um empreendimento imobiliário, a incorporadora constrói, ela tem um devedor que compra o imóvel, que depois vai ceder para uma securitizadora, que emite o CRI, que é colocado para os investidores. A construtora que cedeu os créditos volta a ter novos recursos para continuar construindo. Afinal de contas, o papel dela não é ser banco, não é carregar carteira, né? Então, ela consegue continuar desenvolvendo as suas atividades e, por outro lado, o investidor na ponta tem acesso a um título e, se ele for pessoa física, ele é isento de imposto de renda, inclusive. Então, é uma operação bastante atrativa. E aqui, já mais para a gente entrar no nosso tema, e falar da importância da não quitação da alienação fiduciária após o segundo leilão, a gente tem dois tipos principais de CRI. Isso é uma divisão de mercado, não é uma visão regulatória ou legislativa, tá? É padrão de mercado. A gente tem um CRI pulverizado, onde o lastro normalmente são créditos originados junto à pessoa física, decorrente de contrato de compra e venda de imóvel residencial. O originador desse lastro pode ser tanto uma incorporadora que construiu e vendeu tabela curta ou longa, ou a Caixa que fez o financiamento habitacional, né? E depois pode ceder esses recebíveis e receber novos recursos. E temos o CRI corporativo, que é aquele que a gente escuta falar com lastro em contratos de locação build-to-suit ou contratos de construção, onde normalmente a gente tem um único devedor. O risco no CRI pulverizado, ele é descentralizado, ou seja, são várias pessoas que devem aqueles contratos. Nós podemos ter subordinação ou garantia, e o corporativo também subordinação ou garantia, mas com um risco mais concentrado.
E aqui que a gente entra na alienação fiduciária. Normalmente, o investidor que vai comprar na ponta esse CRI, ele quer garantia de que ele vai ter o dinheiro de volta. Então, ele fala, e se o comprador do imóvel não pagar, como é que eu vou receber de volta o meu recurso? Porque, afinal de contas, o CRI é pago com os recursos pagos pelos devedores dos créditos imobiliários, né? Então, a alienação fiduciária foi fundamental para a gente desenvolver esse mecanismo, na medida em que, com a celeridade da retomada, a gente assegura o recebimento lá na ponta para o investidor do CRI. Mesmo exemplo, falando num contrato corporativo, um contrato de locação build-to-suit, por exemplo, que tem uma alienação fiduciária como garantia, se o locatário não pagar, a securitizadora vai executar a alienação fiduciária e consegue pagar o investidor do CRI. E aqui a gente entra no ponto que vai para o cerne da nossa palestra aqui. A gente tem operações em que o empresário quer fazer uma aquisição de terreno, por exemplo. Ele quer comprar alguns imóveis novos para recompor o land banking dele. E aí ele não tem o próprio imóvel para dar em garantia, porque ele ainda vai comprar. Então, ele dá outras unidades em estoque de garantia em alienação fiduciária para poder fazer essa operação de CRI. E aí que está o nosso ponto. Então, eu, por exemplo, estou trabalhando agora numa operação de financiamento para aquisição de land banking que tem 250 imóveis em garantia de alienação fiduciária. Então, se a gente tiver que executar essa dívida lá na frente, como é que a gente vai fazer? Nós vamos executar os 250 imóveis? E se os 250 imóveis, por um acaso, depreciarem o valor, e além da alienação fiduciária, a gente tem cessão fiduciária, tem aval de sócio, enfim, a gente executa a alienação fiduciária e não é suficiente para pagar a dívida. Por força do parágrafo 5º do 27, nós teríamos que dar quitação. Né? Então, isso é uma situação, como o Fábio falou há pouco, quer dizer, a previsão de quitação da alienação fiduciária, ela veio no contexto de proteger aquele adquirente, o mutuário, que compra o imóvel e não quer se ver obrigado pelo saldo devedor. Isso muito resquício, o Mauro vai entender bem o que eu estou falando, até de FCVS, né, Mauro? Na época de SFH, que o valor do imóvel tinha uma inflação galopante, a gente tinha um plano de equivalência salarial, o FCVS quitando o saldo devedor lá no final da operação. Então, para assegurar, para manter a segurança daquele mutuário, dizia-se que, bom, se o produto da execução da garantia não for suficiente para quitar o contrato, ele está exonerado de qualquer maneira, até porque com aquela inflação toda, né, a pessoa chegava a pagar 3, 4 vezes o imóvel. No SFI, isso se repetiu. Né? Esse conceito foi importado do SFH, até porque o SFI já trouxe tantas novidades, quer dizer, a reposição integral do valor emprestado, quer dizer, você pode ter resíduo e você pode cobrar o resíduo, não ter limitação de juros, condições livremente pactuadas entre as partes, então já era muita novidade. Então, acredito que esse conceito tenha sido importado até para manter a segurança do mutuário que comprou esse imóvel ali para o SFI. Entretanto, como bem disse o Fábio, o 51 da 10.931 deixou claro que a alienação fiduciária ela não é privativa das operações por entes integrantes do SFI. Ela pode ser contratada em outras operações, ou seja, assim como a hipoteca não é privativa do SFH, ela pode servir como garantia real em qualquer outra operação, a alienação fiduciária também é assim. Só que a gente tem um conflito de normas aqui, na medida em que o parágrafo 5º do 27 diz que, discutida a alienação fiduciária, se o produto não for suficiente, o devedor vai estar exonerado da obrigação de toda maneira. Então, isso é muito complicado para uma operação de securitização, por exemplo, que é uma operação mais complexa. Quer dizer, não tem nenhum tipo de hipossuficiência para ser resguardada. É uma operação sofisticada, mais complexa, que não faria nenhum sentido você ter esse tipo de restrição. E, normalmente, essas operações contam com muitas outras garantias, além da alienação fiduciária. Então, no final das contas, a alienação fiduciária, que era para ser a garantia mais líquida e mais rápida de ser executada, ela acaba sendo deixada mais para o final, porque você fala, bom, se eu não conseguir satisfazer minha dívida com alienação fiduciária, eu vou ter que dar quitação. Ou, então, gerando situações em que você pede 200% de garantia para conseguir fazer a operação. E aí você limita muito o acesso dessas pessoas ao crédito. Né? Então, o que a gente faz hoje
eu, pelo menos, o que eu faço nas minhas operações para não ter que dar quitação e para não ter que ter o ônus de fazer uma execução. Às vezes a gente tem imóveis em vários cartórios, né? Então você tem que ir em todos os cartórios fazer execução ao mesmo tempo. Eu faço CCI fracionária. Então, a gente emite a CCB, faz várias CCIs fracionárias, não faço uma para cada imóvel, eu englobo, faz um percentual do crédito, porque aí o que você está executando é a CCI, e não a CCB, por exemplo, ao qual está vinculada aquela garantia, e aí você só tem que dar quitação naquela CCI. Mas é uma questão operacional complicada, né? É um ônus que você tem por força dessa distorção da lei. A Lei 13.476 trouxe uma alteração, que o Marcos vai falar em detalhes depois, permitindo que não se dê quitação nas alienações fiduciárias quando elas forem feitas para garantir contrato de abertura de crédito. Só que o contrato de abertura de crédito está até uma redação meio vaga, porque ela fala contrato de abertura de crédito, aí as operações derivadas do contrato de abertura de crédito. Então, se é um contrato de abertura de crédito, forçosamente vai ter que ter uma instituição financeira na ponta, né? Porque é um contrato de abertura. E ela não dá quitação, mas tão somente nessas situações. Mas aí a gente vê uma coisa interessante também, né, nessa previsão, que é a possibilidade de alienação fiduciária de dívida futura, que tem alguns cartórios que ainda contestam. O 15º cartório aqui de São Paulo, por exemplo, eu estou com uma exigência, ele não está aceitando registrar uma alienação fiduciária de dívida futura, porque ele acha que números clausos, só admite para hipoteca. E com essa alteração fica muito claro, né? O contrato de abertura de crédito, por essência, é uma dívida futura. Você tem um limite, né, que atende ao artigo 24, ou seja, até o máximo que você pode ter de obrigação garantida, mas você não tem o quantum ainda estabelecido. De toda maneira, seria muito importante para o mercado e para o desenvolvimento dessas operações imobiliárias mais complexas que essa possibilidade de não quitação da alienação fiduciária após o segundo leilão negativo ela fosse estendida para outras operações. Não somente para o contrato de abertura de crédito, mas, por exemplo, vamos por exclusão. Tudo que não for financiamento habitacional, e é muito fácil você caracterizar o que é financiamento habitacional, até porque tem TBI, né? Até fica um critério bem objetivo. Isso foi feita uma aquisição aqui, teve um fato gerador de imposto de transmissão. Então, nessa situação, você teria a quitação e manteria o sistema e o mutuário ali protegido. Mas para as demais operações de mercado de capitais e mercado bancário de maneira geral, tudo que movimenta o mercado imobiliário, seria bastante importante não ter a quitação. E como bem disse o Fábio, não faz nenhum sentido, né? É um resquício que veio trazido ali do SFH, que não tem mais sentido ser mantido na lei como está. Né? E a gente nem defende que ele seja derrogado, inclusive, para financiamento habitacional. Eu acredito que para financiamento habitacional é interessante manter. Até porque os bancos têm normas prudenciais do Banco Central que mandam emprestar com LTV de 80%. Quer dizer, o banco já não está emprestando além do que ele poderia. Então, ele já tem